Como fazer um jejum poderoso, passo a passo. Ei, para você que tem vontade de jejuar, tem vontade de crescer com Deus, mas não sabe, até hoje não arrumou ninguém ainda para te orientar, para você crescer nesta área e ter mais intimidade com Deus. Hoje neste vídeo, então, eu quero te ensinar passo a passo como fazer um jejum poderoso. O diabo vai sumir da tua frente, vai correr da tua frente, porque o que vai acontecer com você vai ser algo extraordinário. Então fica até o final deste vídeo. E para você que está chegando agora, ainda não conhece o nosso canal, se inscreve no nosso canal, deixa o seu like para você também fortalecer o nosso canal, porque quando você deixa o seu like, o YouTube reconhece que o nosso vídeo ele é relevante e o próprio YouTube vai estar compartilhando este vídeo com mais pessoas. Ative o sininho para você receber as notificações e, se possível, também nos ajude a compartilhar com mais pessoas, porque o nosso canal é um canal que trata sobre os dons espirituais e cuida da sua vida espiritual e te orienta a viver o novo de Deus. Amém? Então vamos falar sobre este jejum poderoso. É algo pleno, é algo magnífico, é algo que eu pratico, é algo que eu vivo, é algo que eu já provei com o Senhor, estamos provando ainda de uma forma extraordinária. Eu tenho certeza que tem muitos que ainda acreditam no poder do jejum, o poder da consagração. Então, para você que acredita no poder do jejum, no poder da consagração, deixa aqui embaixo nos comentários, diga: eu acredito no poder do jejum. Entra em conexão conosco neste momento, entra em conexão conosco nesta hora. O Espírito Santo do Senhor vai te abençoar de uma forma extraordinária. A Bíblia diz em Mateus capítulo 6, a partir do verso 16 até o verso 18, Jesus no Sermão do Monte, ele está ensinando sobre a arte do jejum. Ele está ensinando os seus discípulos por palavras a jejuar. E o próprio Senhor está dizendo: quando você jejuar, não seja como os hipócritas, não seja um jejum falso, um jejum de aparência, mas seja um jejum verdadeiro. Porque os hipócritas, quando vão jejuar, eles vão para a praça pública, eles vão tocar trombeta, dizer que está jejuando. Mas vocês não, vocês quando for jejuar, entra no seu quarto, no lugar secreto e ora ou jejua ao teu pai que está em secreto. Porque o teu pai que vê o teu jejum em secreto, ele vai te recompensar. Ou seja, o jejum e a oração são práticas exercidas pela igreja desde o primeiro século. São práticas que o próprio Cristo estabeleceu no Sermão da Montanha. Quando ele diz: quando jejuardes, Jesus não está dizendo se vocês quiserem jejuar, não. Ele está dando uma importância também para o jejum. Quando você jejuardes, ou seja, vai ter isto na nossa vida, na nossa caminhada, vai ser prática da igreja. E o jejum tem um poder extraordinário. Eu vou mostrar para você alguns passos para você alavancar a sua vida com Deus, ter uma intimidade extraordinária com o Espírito Santo do Senhor, e Deus vai te abençoar ricamente e poderosamente. Primeira coisa, para nós iniciarmos um jejum, é preciso termos um propósito. É preciso fazer uma oração quando nós estamos iniciando o nosso jejum. Pela manhã, quando nós acordamos, nós oramos ao Senhor e estabelecemos um período de consagração, um período de abstinência de alimento, um período de buscar a presença do Senhor e se humilhar na tua face. Então, pela manhã você dobra o seu joelho, você ora ao Senhor e coloca algo na mão do Senhor. E neste período que você vai estar em consagração para com o Senhor, mantenha o máximo de conexão com Deus. Mantenha o máximo de conexão com os céus. Estando em oração, estando adorando, lendo a palavra, vigiando, não vendo qualquer coisa, mas se reservando para que possa ser aumentado o nível e a intensidade daquilo que você está fazendo. Porque quando você entra no período da reclusão, quando você entra no período do jejum, após dobrar os seus joelhos e coloca um propósito com Deus, você está entrando no campo espiritual, você está entrando numa batalha direta
contra o inferno inteiro. Você vai pelejar contra Satanás e Satanás vai tentar quebrar o seu jejum. É normal que muitas pessoas que entram no jejum, automaticamente um dos sentimentos que predomina a vida dela é a raiva, é a preocupação. Ela fica irada quando ele está jejuando, porque o diabo vai usar de tudo neste período que você está em reclusão para neutralizar, para bloquear a sua comunhão com Deus, para bloquear a intimidade que você vai conseguir e vai possuir com o Senhor. Então lembre-se, quando você dobrar o seu joelho pela manhã e determinar um horário para você orar, para você entregar, este período que você vai passar vai ser um período de guerra, vai ser um período profundo, vai ser um período que não só o inferno vai se levantar contra você, mas a sua própria carne também vai se levantar, e pessoas também que não entendem o propósito de Deus vão começar a se levantar. É por isso que Jesus, em Mateus, o capítulo 6, nos dá outra instrução, que quando nós vamos jejuar, nós não precisamos contar para outras pessoas, nós temos que fazer isto em particular. Temos que orar ao nosso Deus que está em oculto e consagrar a nossa vida, e o nosso Deus que está em oculto, Ele vai nos recompensar publicamente. Então ore ao Senhor pela manhã, determine um horário, determine um propósito, coloque algo diante a presença do Senhor e não conte para ninguém. Só conte para tua esposa ou para o teu esposo em secreto, em particular. Não saia se espalhando. Lave o seu rosto, penteie o seu cabelo e não mostre como os hipócritas, com o rosto desfigurado em praça pública, porque este jejum Deus não recebe, mas é um jejum de reclusão, de separação, de intimidade profunda com Deus. Então, quando você fizer esse jejum, esteja uma conexão profunda, porque o que vai acontecer neste período de consagração vai ser extraordinário. Outra coisa que eu recomendo para você: entre no período do jejum cheio do Espírito Santo, entre cheio da presença de Deus, porque quando você entra sem estar revestido, quando você entra sem estar no Senhor, você é vulnerável aos ataques do diabo. Eu vou provar para você na Bíblia que o próprio Cristo, quando ele foi passar um período no deserto por 40 dias, a Bíblia diz que Jesus ele entrou cheio, porque quando você entra cheio, quando você já entra transbordando do Espírito Santo, a unção ela aumenta de uma forma mais rápida, a velocidade é muito maior quando você já está preparado só para receber a porção dobrada de Deus na sua vida. Lucas capítulo de número 4, nós temos a seguinte expressão do evangelista, verso 1: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Olha que profundo, irmão. O deserto é o lugar que Jesus vai se consagrar 40 dias. O deserto é o lugar que Jesus vai buscar o Senhor por quanto tempo? 40 dias. Então o jejum já é uma vontade de Deus, porque quando Jesus acabara de ser batizado por João, ele volta, o Espírito desceu sobre ele no Jordão e ele passa a ser cheio do Espírito Santo. E quando Jesus passou a ser cheio do Espírito Santo, a Bíblia diz que o próprio Espírito conduziu Jesus para onde? Para um deserto. Em um período de 40 dias, Jesus vai estar em consagração para poder iniciar o seu ministério, para poder dar continuidade ao propósito de Deus. É interessante que nesses 40 dias, Jesus enfrentou as feras no deserto. O que é isto? Jesus enfrentou Satanás. Jesus teve que vencer Satanás no período da consagração. Então eu estou dizendo para você que quando você faz propósito com Deus, quando você entra no período do jejum, o diabo vai vir para te tentar, o diabo vai vir para colocar coisas no teu ego, o diabo vai vir para tentar bloquear o que Deus tem para você, porque o jejum te garante a vitória antes de acontecer a batalha. É isso que eu estou dizendo para você, o jejum te garante a vitória antes de você
conseguir ir para a batalha. Deus vai te dar vitória em muitas áreas da sua vida. Se você praticar um jejum de uma forma correta, de uma forma progressiva, você vai vencer a batalha no jejum. Você vai vencer na intimidade. A Bíblia diz que Jesus entrou cheio e no período de 40 dias de reclusão, depois Jesus ele vai sair do deserto. Quando depois ele vence a tentação, ele vence o diabo, ele vence pela palavra, ele consegue se manter de pé. A Bíblia diz agora, Lucas capítulo 4, verso 14, então pela virtude do Espírito Santo, voltou Jesus para a Galiléia e a sua fama correu por toda a terra em redor. Ou seja, ele entra cheio, transbordando e sai não são. A presença que estava sobre ele transbordou e formou a unção de Deus no deserto. E quando Jesus sai do deserto, o primeiro lugar que Jesus pisa é em Cafarnaum, em uma sinagoga, Marcos no capítulo 2. E ele somente por ler as escrituras fez o mundo espiritual se abrir. E um demônio que estava oculto no meio da sinagoga caiu, se debateu no chão, simplesmente por ler as escrituras sagradas. Ou seja, Cristo venceu a batalha no jejum. Então, você quer viver uma intensidade com Deus? Faça um jejum poderoso, faça um jejum com objetivo, faça um jejum que vai mudar a sua vida espiritual. Intensifique o seu jejum o máximo de tempo que você puder. E aquilo que está bloqueado na tua vida, aquilo que ainda não se manifestou no teu ministério, aquilo que ainda não se manifestou na tua vida, vai se manifestar. Porque um dos maiores segredos que vai trazer a vitória para você, além da oração, é a arte do jejum. Homens do passado que foram usados por Deus jejuaram. A igreja primitiva jejuou. O próprio Cristo nos deu exemplo de estar jejuando. E por que você não quer jejuar? Por que você não quer entrar nesta atmosfera divina e viver o sobrenatural de Deus? Está na hora de você renunciar muitas coisas para viver o sobrenatural. Porque quando você entra para fazer este jejum poderoso, este jejum magnífico, intensificá-lo, mudar a sua vida, você vai neutralizar a sua carne, neutralizar os seus sentidos, as suas vontades humanas e aguçar o que Deus tem para você. O dom de Deus está dentro de você, o Espírito do Senhor está dentro de você. Ele só não consegue se comunicar mais com você porque os seus sentidos humanos estão dominando a voz do Espírito Santo. Mas eu tenho certeza, se você entrar numa intensidade de jejum, vai desbloquear o mundo espiritual para você, e os dons de Deus que estão na tua vida vão ser ativados, vão ser reativados. Passe 1, passe 2, passe 3, passe 4, passe 5, passe vários dias em consagração. Eu fiz 10 dias de jejum, um dia por experiência própria, e quando eu fui fazer um trabalho de libertação, eu sem pronunciar nenhuma palavra, o demônio gritava que eu estava queimando ele, o azeite estava pingando na vida dele, o azeite estava queimando ele, e sem eu pronunciar nenhuma palavra. Depois que nós expulsamos o demônio, foi tão forte a unção de Deus, foi tão impactante o poder de Deus, foi tão forte o céu se manifestando na terra, que o homem que fora liberto mostrou o braço para nós, que o mundo espiritual foi tão impactado que refletiu no físico. O demônio gritava no espírito que o azeite estava queimando, e realmente foi tão forte o poder de Deus que até o braço do rapaz que estava sendo liberto estava com a bolha queimada de azeite. Isto é, intensificar, fazer um jejum poderoso. Eu fiz um jejum de 10 dias, 10 dias somente com uma refeição na parte da noite. Eu vi o poder de Deus agindo. Ei, quer ser usado por Deus? Quer fazer um jejum poderoso? Quer ver Deus destravar a sua finança? Quer ver Deus destravar a sua vida ministerial? Quer ver Deus te usar nos dons? Quer ver a autoridade de Deus vir na tua vida? Está na hora de você fechar a tua boca, mortificar os seus sentidos que estão acima do Espírito e deixar os sentidos do Espírito tomar conta de você. Está na hora de você fazer um jejum poderoso, passo a passo. Primeira coisa, ore e determine algo com Deus. E determine um horário para você entregar. Segunda coisa,
Ei, esteja plenamente consciente, não pare, não conte para ninguém, é você e Deus. Terceira coisa, esteja em plena conexão com Deus, louvor, adoração, palavra. Não perca o foco dos céus e Deus vai te abençoar de uma forma extraordinária. Se você foi abençoado com este vídeo, se você foi abençoado com esta mensagem, nos ajude compartilhando com mais pessoas um jejum poderoso, como fazer um jejum poderoso e passo a passo. Deus vai te usar na terra, Deus vai destravar dons que está na tua vida e você nem imagina, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Então Deus abençoe a sua vida ricamente, que Deus te use, que Deus te abençoe, você, a teu ministério, a tua casa e a tua família de uma forma extraordinária. Fica com Deus, em nome de Jesus.